Próximo. E boa noite, tudo bom, Mauri? Noite, tudo bom? Hoje é o quarto dia da Semana da Assistente Social. A gente teve aí na segunda-feira, junho, conversando sobre o CRES e os desafios da nossa categoria. Cassandra, também ex-presidente do Conselho, conversando sobre Previdência Social. E tivemos ontem Andresa, conversando sobre assistência. E em todos esses dias, Mauri, a gente teve conversas muito intensas, assim, porque o que vive o nosso país demanda muito isso, né? Muita briga, muita disputa, muita luta por direitos. Mas hoje, nessa cultural, que a gente vai ter aí às 8 horas, Seu Pereira, e ainda está terminando aí um debate muito bacana do GPET, eu ainda passei lá, ainda vi a fala de Leide e Manu, e agora estamos aqui. Eu queria com você hoje fazer um bate-papo mesmo de dois amigos que fizeram parte de uma gestão no Conselho Regional de Serviço Social da Paraíba, que assumimos a presidência, mas que a gente tentasse focar menos nas nossas disputas enquanto classe, ser um bate-papo mesmo aqui, de que foi de positivo, né? O que é que a gente teve de ganho, o que a gente avançou. Mas antes disso, eu queria passar para você dizer para quem está entrando aí, Bruna, Jussara. Jussara já conhece, né? Mas tem Bruna que entrou aí agora, outras pessoas. Quem é Mauricélia Cordeira? Daqui para frente eu vou chamar só de Mauri, minha Tá amiga. bom. Para colocar no perfil do Facebook quem é Mauri. Eu sou Mauricélia Cordeira, um sobrenome bem comum, né? Descobri isso já adolescente. Sou assistente social, formada na UEPB. Fiz meu mestrado na UFPE e agora estou fazendo doutorado na UFRN. Na minha trajetória profissional, eu passei pelos CRAs, dois CRAs do Sertão, foi uma experiência muito enriquecedora. Algumas instituições privadas de ensino, né, na condição de professora, nos cursos de serviço social, e hoje eu sou lotada no Departamento de Serviço Social da UFPB. Então, sou uma assistente social que exerce a atividade de docente no âmbito do ensino superior. Como você disse agora há pouco, eu fiz parte da gestão do Conselho Regional de Serviço Social de 2014 a 2017. Primeiro como vice-presidente, e em razão do teu afastamento, fiquei como presidente. Depois desse período de gestão, passei a integrar a Comissão da Educação, né, como base para dar uma força tanto a gestão, né, mas para também cumprir alguns compromissos enquanto categoria, junto à entidade e junto ao corpo de assistentes sociais na Paraíba. Então, estou desde 2017 na Comissão de Educação do CRES, com vários companheiros e companheiras valiosas que têm encampado aí a luta na defesa das políticas educacionais. Joia, já tem Célia, Janai e Clélia que entraram depois aí, junto com Flávio Neri. E já tem Veja Lívio. só, obrigada E por tem. acompanhar. Minha sogra é super jovem, Ai, que super bacana. cheia de energia. A família toda cheia de energia. É um orgulho fazer parte dessa família. Que bom, eu já ia dizer que tinha um poeta aí mandando um coraçãozinho, uma carinha com coração. Ah, Nosso Lívio, parte de boas atividades do livro, nosso conselho também. Né? Um guerreiro aí, o poeta. Te amo, assistente social. Norinha. Olha aí, ó, tá vendo? E agora entrou uma outra presidenta do conselho aí, Cassandra, também muito querida. Dizer que tentei falar com Fernanda, não consegui, e Luciana com as agendas e tudo, não deu também para estar com a gente essa semana, mas conseguimos juntar uma turma massa aí do serviço social, que fez parte dessas gestões juntas, né? Muita jornada, muita luta. Mas diz, Mauri, o que para você ficou assim de melhor enquanto gestão do CRES? Enquanto É você parte interessante, disso, desse é processo. interessante essa pergunta, porque normalmente o primeiro aspecto que vem, ou a primeira dimensão que vem na nossa mente são os desafios, né?
Mas, inicialmente, Tássia, eu quero te agradecer pelo convite, por estar participando desse espaço contigo. Eu sei que tem um universo de profissionais que têm contribuído com os debates nessa conjuntura, que tem tido uma militância muito importante, né, para desnudar os eventos que estão acontecendo, a gravidade da crise que a gente está passando. Eu acompanhei as lives do evento que você está fazendo, alusiva ao nosso mês, isso é muito importante. E eu quero te agradecer o convite por poder participar também e por ter essa flexibilidade de um tema livre. Né? Eu vi que cada um teve um tema ali amarradinho, fechado, e ter esse tema livre para mim é importante. Não que os outros não tenham sido, mas a gente considerar que os dias estão tão difíceis, algumas coisas às vezes são tão... exige mais flexibilidade, então tá aqui contigo para realmente um bate-papo, para trazer algumas questões dessa experiência numa entidade que representa a organização política da nossa categoria, isso é muito importante. E para a gente falar das conquistas, eu penso que a gente tem que situar um pouco o que é o Conselho de Serviço Social. Né? Quem é estudante, que está entrando no curso, ou mesmo quem já é profissional, certamente já tem uma ideia de que o Conselho tem o papel de fiscalizar a profissão, o que por si só já demanda muito, né? Já exige aí um esforço muito grande para concretizar essa atribuição dos conselhos profissionais. E falar de um conselho profissional como o nosso, então, a gente tem muito terreno para explorar, porque o nosso conselho é uma entidade bastante particular. Né? Primeiro, é uma entidade de organização política da categoria profissional, no caso dos e das assistentes sociais, mas não apenas assume essa dimensão da fiscalização. Né? Tem uma dimensão sociopolítica, uma dimensão em termos de contribuir e energizar as lutas sociais bastante estratégica. A gente vê nessa conjuntura, os conselhos profissionais estão sendo muito atacados, né? O nosso não está isento dos ataques que o governo federal vem implementando, mas a despeito desses ataques, os conselhos, em particular o nosso Conselho de Serviço Social, tem tido um papel estratégico para enfrentar essa conjuntura de retirada de direitos, de ameaça ao exercício profissional, de desrespeito às nossas atribuições, às nossas competências profissionais. Então, o Conselho tem tido um papel fundamental historicamente, mas principalmente nessa conjuntura. Quando nós assumimos, nós vivemos um cenário de muitos desafios, né, que perpassa desde a diversidade das questões que incidem no exercício profissional até as questões que rebatem no campo da formação profissional. Aquelas questões, na época, já eram bastante complexas, né? Você foi bastante presente naquelas lutas, faz parte dessa história de participação no Conselho, de resistência, de trabalho no Conselho, e, no entanto, hoje se complexificou. E aí, o que é que eu observo, se a gente for tentar situar um pouco, né, em termos de conquista? Qual a natureza de um conselho que consegue, mesmo com todos os desafios, mesmo com todas as dificuldades, né, servir de aporte, de base política para garantir uma direção crítica a uma categoria profissional? E isso, por si só, eu penso que é o principal passo que o nosso conselho, que as entidades do serviço social têm dado nas últimas décadas. E não é pouca coisa. Eu penso que todos os outros avanços, todas as outras frentes de resistência, de luta, se desdobra a partir dessa natureza, desse compromisso que as entidades do serviço social assumiram nas últimas décadas, em particular
articular, né, os conselhos de serviço, os conselhos regionais. O CRES Paraíba, por exemplo, pautou e tem enfrentado aguerridamente questões relacionadas à precarização da formação profissional. Só para a gente ter uma ideia, não é fácil a gente entrar, né, nos espaços de trabalho e defender uma educação pública de qualidade, comprometida com a formação, comprometida com os usuários que vão desfrutar do trabalho do profissional de serviço social, de participar de conselhos e denunciar a mercantilização da saúde, né? Só para a gente ter uma ideia, o Conselho Federal de Serviço Social, em âmbito nacional, e o CRES Paraíba, em âmbito local, né, teve garantido assentos em conselhos importantes, né, conselhos desde a luta em defesa dos direitos da pessoa idosa, da criança e do adolescente, de fortalecimento do trabalho profissional e dos serviços no campo do sócio-jurídico, a defesa e as lutas pela educação de qualidade, não autoritária, livre, no campo da saúde mental, né, traz uma importante contribuição e luta no sentido de fortalecer os espaços voltados para a política de saúde mental, numa perspectiva não hospitalocêntrica, né, numa perspectiva diferente da que vinha sendo instituída, de criminalização. Então, nós temos um conselho se colocando como sujeito coletivo trabalhadora, revelando o seu compromisso, né, com os trabalhadores, com as lutas sociais e com o projeto que a profissão defende, né, hegemonicamente, que é a sua associação a valores emancipatórios. Isso não é pouca coisa, né, Tássio? A gente enfrenta no cotidiano. Com certeza, mano. Mauro, você é uma pessoa muito querida mesmo. O pessoal entrando aqui, tudo dizendo, Fabiana Jussaras, boa noite. A Claudinha já entra da outra live aqui com a gente. Saudações. A Lê Oliveira, linda professora, parabéns. A Ivânia manda um abraço. Flávia diz que é uma semana muito produtiva. Lia Paiva diz que você é uma profissional que representa. Serginho, que você é uma amiga querida da época da faculdade. Aí entrou aí a Elisângela, também sua colega de profissão, nossa colega de profissão, sua colega da universidade, Jardel, Ruana, que tem feito um trabalho bacana na área da cultura, uma artista fantástica, tenho um carinho muito grande por ela, Igor, Rafael, Gabi, uma turma entrando aí. Mas, para além dessas conquistas, assim, enquanto que é o nosso conselho, a pessoa, Mauri, o que ela sentiu que pessoalmente foi importante, foi positivo essa caminhada na nossa entidade, no nosso CRES? Tássio, para mim, individualmente, foi um universo de várias experiências, né? A experiência de somar, né, junto com a categoria, nas diferentes pautas de trabalho do conjunto Cefes-CRES, né, de poder estar envolvida na articulação desse conjunto, junto com a ABEPS, junto com a Enesso, junto com outros conselhos, com os movimentos sociais. Então, é um universo que permite, enquanto indivíduo, uma articulação política muito importante. A gente sabe que, embora os espaços institucionais de formação tenham o seu papel na nossa formação enquanto sujeitos de luta, está inserido nesses espaços, para além da instituição formal de ensino acadêmica, é extremamente significativo, né? Forjar nossa consciência de luta. E eu penso que, de todas as vivências que eu tive, né, à frente, junto com os demais conselheiros, no Conselho Regional de Serviço Social, o que mais me tocou, o que mais me atingiu, né, foi essa vivência de estar mais inserida nas lutas, de estar sendo forjada mais intensamente nas lutas, enquanto assistente social
claro, né, enquanto classe trabalhadora, enquanto militante, enquanto professora, pensando em mim do ponto de vista individual, da minha individualidade, mas também do ponto de vista genérico, Mauricélia na coletividade, né, associada a um projeto coletivo, de categoria e de classe. Então, isso foi extremamente significativo. Muito massa. Tem aí muita coisa que eu sinto também, né? A gente poder ampliar, crescer, conhecer mais nessa caminhada, né? Para além da nossa categoria, né? Relação com os movimentos, com o restante. Isso é muito, muito, muito massa. Entrou aí Jamerson, que fez uma palestra essa semana que fez o maior sucesso. Eu até mudei meu horário de trabalho, mas apanhei num Zoom e não consegui ouvir. Tive que sair, né? E é parte do começo dessa caminhada, da gestão que tomou posse lá em 2011 ainda, né? Entrou aí também Maiara. Lia Paiva disse que você é sempre muito lúcida e coerente. Fabiana disse que vai matando a saudade um pouquinho com essas lives. Kel manda coração. Ó, Jamerson aí, o povo lindo, dizer aí da nossa participação. E eu concordo com o Jamerson, porque povo lindo é esse povo que luta, né? E a gente tem lutado muito, eu sinto muito isso. E eu cheguei em 2007 aqui, junto com a Áurea, minha companheira. Em 2011 a gente chega nesse desafio do CRES e eu posso dizer que é ali que eu faço amigos de fato na Paraíba, né? Consolidando e construindo amizades e pessoas queridas que até hoje estão caminhando juntos. Esse é outro grande ganho dessa nossa caminhada. E enquanto coletivo, eu diria que a forma, o salto de qualidade que a gente deu na nossa estrutura, desde a estrutura física, né? Da gente ter aquela nossa sede ali, sair daquele aperto e daquele elevador que a categoria tinha medo de subir, até o nosso pessoal mesmo, de uma equipe, de concurso, de gente lá dentro, de arquivo, de história organizada. Claro, de organização. Desculpa te interromper, mas Nada, o vai CRES lá. foi referência e tem sido referência, né, nacionalmente, em várias pautas de trabalho. Do campo organizativo, uma gestão não consegue ser efetiva, né, trabalhar com qualidade se ela está desorganizada. E houve um esforço muito grande em profissionalizar a gestão, né, desde aspectos que aparentam simples, como a questão da documentação, que se tornou referência para o próprio Conselho Federal, por exemplo, né, até outros aspectos de gestão de recursos humanos, de plano de trabalho, de PCCR, de infraestrutura, e claro que isso não se deu automaticamente, não se deu de forma rápida e não se deu sem muitas discussões, né, sem a necessidade de avaliar, de revisar, de voltar, de avançar, mas isso é importante. Um outro aspecto também, assim, que para nós foi muito significativo à época e que inclusive essa gestão tem continuado nesse compromisso de profissionalizar os seus trabalhadores, né, e profissionalizar pela via dos direitos. Seria, inclusive, incoerente se esse não fosse o caminho. A exemplo do concurso público, né? E aí já aproveitar a categoria que está aí nos acompanhando e relembrar que nós temos um concurso aberto. Ele foi aberto na gestão anterior, no final da gestão anterior, segue aberto, e é uma oportunidade importantíssima para os assistentes sociais, pois o CRES vai na contramão, né, do contexto em curso, de eliminação de concursos, de eliminação de vagas, de desprofissionalização, né, dos serviços, de desprofissionalização das atividades que são realizadas nas diferentes políticas, inclusive aquelas que têm o serviço social como um dos seus profissionais, dos seus trabalhadores e trabalhadoras. Então, de fato, é um histórico, né, que eu penso que tem que estar na memória da categoria. E só foi possível porque parcela da categoria se fez forte, né? Nós temos parcela que está mais recuada, é entendível, mas nós temos uma parcela que tem se feito forte permanentemente. E uma categoria forte, que não recua, que resiste, né, que mesmo com todas as dificuldades, está junto, está contribuindo dentro das suas possibilidades
faz um creche possível, faz as suas entidades possível, faz as suas entidades organizativas mais fortes, né? E nessa conjuntura, né, as entidades elas têm um papel essencial, né? E eu lamento que as nossas entidades estejam passando por tantos ataques, por tantas dificuldades, mas ao mesmo tempo que as dificuldades são reflexos exatamente, né, de um contexto em que essas entidades elas se colocam como estratégicas. Não se ataca aquilo que não tem um papel, né, que incomode, um papel de mudança, de inquietação, de resistência. Isso, e queria mandar um abração para Gilane, amiga de muito tempo, que chegou aí agora. Luciana entrando, outra pessoa muito querida nossa. Carol. E é interessante como a gente vê as pessoas nas redes sociais, em alguns momentos parece que a gente está vendo ao vivo, né? Manu chegou já chegando, dizendo, cheguei, gente! E ali do lado, Leide chega caladinha depois dela e tá aí com a gente na atividade, com a característica de cada uma delas. Né? O Livro está dizendo Não, aí, e já dá tô... saudade, quando eu te vi entrando na live, deu uma vontade de abraçar enorme, porque é com os nossos que a gente se fortalece, né? A gente tem uma caminhada de luta difícil, né, com muitos obstáculos. Algumas vezes a gente se sente mais recuados, outras vezes mais firmes, mas é com nossos companheiros e companheiras de lutas que a gente se sente revigorados. Né? Uhum. Então é importante, quero aproveitar para dizer para os meus amigos, amigas, companheiros e companheiras que têm feito parte, né, comigo nessa trajetória, que têm me aceitado em suas lutas, em suas estratégias, e essas pessoas são muito importantes para mim e são muito importantes coletivamente. Eu acho que é o que dá energia para a gente não se dobrar, né, diante da conjuntura que está em curso. Mauro, eu vou entrar nessa campanha com o Lívio aqui, tá? Já estou querendo, pós-pandemia, uma atividade cultural para rememorar as lutas do CRES. É isso aí. Vamos sim. Aí, maravilhosa, Mauro. Lu dizendo. Entrando uma turma, saudade imensa, Mauro e Claudinha. Então, vale a pena essa atividade cultural aí no pós-pandemia. Hoje, esse nosso papo, como a gente tinha combinado, um papo mais curto mesmo, de se reencontrar, de fazer esse bate-papo antes do nosso show com o Seu Pereira, com o Falcão, agora às 20 horas. E aí, para que a gente possa organizar algumas coisas aqui e também baixar esse nosso bate-papo para colocar junto com todos os demais da Semana da Assistente Social. Vou precisar desses minutinhos antes de uma atividade e outra para garantir que quem não pôde estar com a gente aqui consiga ver essa nossa conversa breve, mas com muito carinho, com muito apego mesmo, assim, afeto dessa relação que a gente tem construído na caminhada, que foi daqui de João Pessoa até o Sertão, com um peso muito importante das meninas de Campina Grande, que várias delas estiveram aqui, inclusive Jussara com a palminha no final, sim, Vânia e outras pessoas tão queridas de lá. Mauri, então antes da gente chamar Seu Pereira, quero passar para você fazer dar seu oi, dar seu boa noite, fazer suas considerações finais. Cheiro grande, obrigado por aceitar o convite para essa nossa conversa na noite de sexta-feira, antes dessa nossa Cultural Massa. Eu também agradeço, Tássio. Eu quero desejar à nossa categoria, né, espírito e energia de luta, de resistência. A gente está vivendo dias difíceis, não dá tempo problematizar aqui. A contribuição das nossas entidades tem sido estratégica nessa conjuntura, como eu já coloquei, da categoria profissional, né? Dizer que a categoria que está na linha de frente, mais diretamente, tem o meu reconhecimento e o nosso reconhecimento enquanto entidade, mas também dizer que, e sugerir, inclusive, para você, Tássio, que tem tido um papel político importante nos debates, nas análises, né? Sugerir que as nossas discussões, elas não se limitem, embora importantes, apenas às pautas
né, relacionada ao campo das políticas públicas, ao debate da democracia, por exemplo, que é fundamental, claro, né, mas que a gente consiga dar um passo para recuperar nas análises da esquerda brasileira, né, qual o papel da esquerda e o caráter revolucionário da classe trabalhadora. É algo que tem me incomodado um pouco, que a gente está numa conjuntura extremamente estratégica para falar de revolução, para falar de ruptura, para falar de radicalidade da luta, né? E precisamos dar mais energia a esse debate, mais dedicação, mais estudo, mais análise, para pautar, né, junto com o conjunto dos trabalhadores, né, o sentido revolucionário das nossas lutas. Eu penso que a gente, enquanto esquerda brasileira, apesar de como essa esquerda se configura hoje, nós não podemos perder a revolução dos nossos horizontes de luta, né? Esse é o caminho. Se a gente não entende que o nosso horizonte é a revolução, né, nós nos limitamos às angústias e à barbárie do modo de produção capitalista, à sua lógica mercantil, à sua lógica destrutiva, né? E o tempo presente tem revelado isso, né? A lógica do capital nos desumaniza, a lógica do capital nos expropria, né, e destrói a nossa vida, destrói as condições de nossa reprodução enquanto sujeitos. Então é isso. Abraços revolucionários para todos que nos seguiram até aqui. Um forte abraço em você, em Áurea. Agradeço bastante pela nossa conversa. Estou com saudade também, saudade de todo mundo que comentou e um abraço para todo mundo que acompanhou. Tchau, Mauro. Um beijão a todos e todas. Obrigado aí, gratidão por acompanhar, pelos comentários, pelo reconhecimento dessa presidenta massa, desse trabalho que tem sido encaminhado por esse grupo que segue ajudando na construção do nosso conselho. Agora, às 8 horas, a gente tem Seu Pereira. E na quarta-feira, a gente encerra com o professor Marcelo Sitkovics falando sobre educação e serviço social em época de pandemia. Cheiro, povo. Maravilha. Até já. Tchau.